LUTs, um dos recursos mais usados pela galera do audiovisual e ao mesmo tempo provavelmente um dos mais mal compreendidos. Muita gente usa sem entender direito, não sabe como diferenciar um LUT bom de um LUT ruim, segue tutorial errado na internet que mais estraga do que melhora a imagem e no final termina frustrado, porque tem na mão uma imagem com muito potencial, mas não sabe aproveitar. Ainda mais hoje, cara, que a gente tem 1 milhão de pessoas oferecendo LUT por aí, fica difícil mesmo conseguir filtrar aqueles que realmente valem a pena daqueles que são de péssima qualidade. E é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para você aprender o que você precisa para não gastar mais dinheiro à toa e não sofrer mais com isso. E além da questão da qualidade do LUT, também tem a questão da forma correta de aplicar. Que uma coisa que quase ninguém te explica é que usar um LUT bom da forma errada dá na mesma que usar um LUT ruim. Então se você já tentou trabalhar com LUTs e não curtiu os resultados, ou se você até gosta, mas sente que tá faltando alguma coisa que dá para melhorar, fica comigo até o final porque hoje eu vou te mostrar como usar LUTs da forma correta, os erros comuns que detonam a sua imagem e um pack profissional que pode transformar a qualidade da sua imagem. E pode ficar tranquilo porque tudo que eu vou te mostrar aqui funciona para qualquer programa de edição que você usa. Então se você edita no Premiere, Final Cut, CapCut, não importa. Eu vou mostrar aqui usando o DaVinci, mas é super tranquilo de você adaptar. O mais importante é você entender a lógica por trás do processo. E antes de eu te mostrar tudo isso, eu já quero quebrar aqui um dos maiores mitos sobre esse tema. Ah, porque usar LUT é coisa de amador, profissional de verdade faz tudo na unha. Mentira, velho. E digo mais, quem fala isso tem uma compreensão muito rasa de color grading. Pra você ter uma ideia, Interestelar, Oppenheimer, John Wick, Mad Max, Top Gun Maverick, O Grande Hotel Budapeste e mais uma lista enorme de grandes filmes que você já assistiu usaram LUTs no processo de construção do seu visual. A diferença é que os profissionais sabem quais LUTs usar e como aplicar da forma correta. Os amadores não. E é exatamente isso que você vai aprender depois da vinheta. Então vamos lá, galera, vamos começar. E como eu disse, né, aqui eu tô trabalhando dentro do DaVinci Resolve, mas tudo que eu vou mostrar aqui, todos os princípios, se aplicam em qualquer programa que você estiver usando, cara. Então se você estiver editando aí no Premiere, no Final Cut, no CapCut, não importa. Tudo que eu vou explicar aqui tá valendo, beleza? É importante que você entenda os princípios que estão por trás disso daqui, para independente aí do programa que você tá trabalhando, você consiga extrair o máximo da qualidade das suas imagens e dos seus LUTs, beleza? E a primeira coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo é sobre uma pergunta que aparece demais, velho, que é: onde que eu aplico os meus LUTs? É no começo do processo? É no final? É no meio? Como que eu faço isso da forma certa? E aqui, velho, a gente já chega num dos conceitos que é fundamental que todo mundo que tá trabalhando com cor, especialmente quem tá trabalhando com LUTs, entenda, né? Que é o lance do fluxo de trabalho não destrutivo. Qual que é o negócio, cara, que é super importante que você entenda? Pensa o seguinte: a partir do momento que você aplica o LUT em uma imagem, você não tem mais acesso às informações originais do arquivo. O LUT ele é uma matriz de valores, né? Então os valores da câmera vão entrar ali e eles vão ser processados e vai sair um outro valor lá do outro lado. E a partir do momento que sai esse resultado do outro lado, você não tem mais acesso à informação, ao conjunto, né? A informação completa do arquivo que a câmera te entregou. E aí, como que você enxerga isso na prática, tá? Então vamos lá, só para você entender aqui, ó, tem essa primeira imagem, e aí eu vou começar apertando aqui Alt D, só para você entender o que está acontecendo até aqui, beleza? Então essa daqui é uma imagem que eu tenho de uma Sony, ela tá em S-Log3, S-Gamut 3 Cine, e a primeira coisa que eu tô fazendo aqui nessa árvore, né, as únicas coisas que eu tô fazendo aqui nessa árvore, ó, é um Color Space Transform, onde eu tô revelando esse log, né, tirando de S-Gamut 3 Cine, S-Log3, passando para Rexed 09 Gama 2.4, e aí esse aqui você já começou a se perder, velho. Marcelo, que revelação do log, transformação do espaço de cor, o que é isso que você tá falando? Cara, isso daqui, velho, é um tema super importante que todo mundo que tá trabalhando com cor precisa entender, especialmente quem tá trabalhando com imagens em log ou em RAW, né, que é o lance do gerenciamento de cores. Cara, isso daqui, velho, é o coração do nosso trabalho. Você não vai conseguir avançar um passo como colorista enquanto você não entender o gerenciamento de cores, beleza? Especialmente para você que tá trabalhando com imagens em log ou em RAW, porque é só através do gerenciamento que a gente consegue extrair o máximo da qualidade dessas imagens. Quando a gente está trabalhando com imagens de celular, câmeras que não filmam em log, a gente também pode usar o gerenciamento, porque ele abre um monte de possibilidades, mas se você está trabalhando com imagens em log ou em RAW, ele é um processo inegociável. Você precisa ter isso aqui no seu fluxo
fluxo. Se você não estiver usando, você com certeza está desperdiçando o potencial das suas imagens, beleza? Nesse vídeo aqui, eu não vou me aprofundar nesse tema, porque eu já fiz um outro vídeo aqui para o canal, onde eu explico isso no detalhe. Então, o link vai aparecer aqui em cima, vou deixar aqui na descrição também. Caso você ainda não entenda sobre gerenciamento, depois você vai lá, assiste, que isso daqui vai ficar fácil para você entender, beleza? Nesse tutorial aqui eu vou só explicar o que eu fiz, mas eu não vou aprofundar no tema, tá bom? Então, o que eu tô fazendo aqui, ó, com a minha imagem de Sony, fiz a minha transformação, então tá lá, né, o meu ponto de partida, e aí você vê, né, não apertei contraste, não apertei saturação, nada. Usei uma transformação matemática aqui dos fabricantes da câmera para eu conseguir extrair o máximo da qualidade do equipamento que eles mesmos construíram, né? E aí, beleza. Aqui atrás eu fiz agora um ajustezinho de temperatura, né? Só deixei a imagem com esse tom mais quentinho, joguei um roxinho ali para ficar com esse clima de fim de tarde. E aqui na frente eu apliquei um dos meus LUTs do meu pack de LUTs autorais, que é o LUT Lab. Então, olha lá o resultado que ele me entregou, né? Nesse Node aqui, né, com esse LUT que realmente eu tô aplicando o visual sobre essa imagem. Você tá vendo a parte criativa chegando, a estética aparecendo, né? E aí, para você que tiver curiosidade, ficou interessado aqui em saber mais a respeito dos meus LUTs, fica tranquilo que mais no final do vídeo eu vou explicar, beleza? Deixa eu entregar aqui o conteúdo primeiro e aí depois eu explico. Então vamos lá, qual que é o negócio do fluxo de trabalhos não destrutivo, né? Esse lance de depois que você aplica o LUT, você não tem mais acesso às informações originais da câmera. Como é que você enxerga isso aqui na prática? Imagina o seguinte, ó, vou fazer uma simulação aqui, tá? Imagina que depois que você aplicou o LUT, pelo ajuste que ele fez na imagem e tal, às vezes dependendo do ponto de partida que você tinha, vou querer até mais um Node aqui para fazer essa simulação. Imagina que depois que você aplicou o LUT, a imagem não ficou assim, imagina que estourou as altas luzes, né? Por algum motivo o contraste das altas estourou demais. Então, para simular isso, eu vou pegar aqui o meu gain e eu vou aumentar esse valor para os brilhos estourarem, tá? Ó. Então eu vou subir bem lá, vou exagerar, é só para, enfim, para você entender, né? Para dar esse exemplo aqui para você ficar claro, fácil de você enxergar. Então imagina que depois que você aplicou o LUT, a imagem ficou desse jeito, beleza? Se você tentar, depois do LUT, recuperar essa informação, e aí aqui eu vou até forçar um pouco mais, ó. Tá vendo como que o sinal tá ficando espremido aqui em cima, né? Eu empurrei lá em cima, né, ó. Olha só como que o sinal foi todo lá pro topo, né? E aí, imagina que se você tentar recuperar essa informação depois do LUT, olha o que vai acontecer. Então eu vou vir aqui nesse Node e eu vou puxar as altas de volta para trás, tá? E aí, olha lá, ó. Olha o que acontece com a imagem. Tá vendo que, na verdade, ele só tá pegando o sinal lá de cima e trazendo para baixo, mas ele não tá recuperando as informações ali, ele não tá trazendo de volta aquela luz, ele tá, na real, baixando o brilho da imagem. Só isso que ele tá fazendo, ele não tá recuperando a luminosidade que ficou exagerada lá em cima, né? Agora, olha o seguinte, se eu fizer esse processo aqui, ó, antes da aplicação do meu LUT, antes das minhas transformações de saída, olha só qual que seria a diferença no resultado, né? Então aqui, ó, esse daqui é o Node onde eu estou fazendo a simulação e aqui é o Node onde eu vou fazer a recuperação desse resultado que eu achei indesejado, que é a imagem ter ficado estourada, tá? Então eu vou vir aqui no meu gain e eu vou diminuir esse valor. E aí olha lá o que vai acontecer com a imagem agora, ó. Olha a diferença do resultado, sacou? E por que que aconteceu dessa maneira? Porque aqui, cara, eu ainda estou trabalhando na imagem em log, eu ainda estou trabalhando antes do LUT, eu ainda tenho acesso às informações originais do arquivo, então eu consigo recuperar essa informação, entendeu? Então esse é o lance do fluxo de trabalhos não destrutivo. Depois do LUT você não tem mais esse acesso. Ah, Marcelo, então é uma regra, eu sempre preciso colocar o meu LUT no final da minha árvore? Cara, não é uma regra. Há exceções, existem algumas situações específicas, alguns processos específicos que você pode fazer depois do LUT, especialmente dependendo do LUT que você tem para trabalhar, né? Porque isso é uma coisa que a gente já vai chegar, que tem vários tipos de LUTs diferentes, e aí cada tipo de LUT vai ter suas particularidades, beleza? Mas, de forma geral, como uma instrução de boas práticas para você que está aí começando, não tem muita clareza a respeito dos processos, eu sugiro que você adote isso como um princípio, tá? De deixar os seus LUTs pro final da sua árvore, ou como a última coisa ou como as últimas coisas que você está fazendo ali, porque é uma boa prática para você garantir, quando você não tiver muita certeza, que você vai estar sempre extraindo o máximo da qualidade das suas imagens, beleza? Trabalhar para trás do LUT vai te oferecer essa possibilidade, fechou? Então, isso daqui é o primeiro ponto, sobre o fluxo de trabalho não destrutivo, entender que depois do LUT você não tem mais acesso às informações originais da câmera. Próxima coisa que eu quero falar aqui, cara, e aí eu separei uma outra imagem, é a questão de como que a gente aplica os LUTs, velho, que é uma outra coisa que eu vejo acontecendo demais, bicho, que é o seguinte.
Todo LUT foi feito para ser aplicado num espaço de cor específico. Não existe um LUT genérico que você pode aplicar de qualquer jeito em cima do log da Sony, em cima do log da Blackmagic, da Red. Não existe, velho. Todo LUT foi feito para ser aplicado num espaço de cor específico. E agora eu vou mostrar isso para você aqui na prática, beleza? Por exemplo, ó, essa daqui, ó, é uma imagem de uma Alexa. E além dos meus LUTs aqui que eu tô mostrando para vocês, né, que é esse pack de LUTs aqui, ó, os LUTs do LUT Lab, existem outros LUTs que você pode trabalhar. E um desses LUTs, por exemplo, um desses conjuntos de LUTs, ele já está disponível, inclusive, na versão gratuita do DaVinci. Então, quando você instala a versão gratuita do DaVinci, aqui na sua abinha de LUTs, você vai encontrar essa pastinha aqui, ó, que é de Film Lux, onde o DaVinci te entrega várias emulações de print filmes. E um dos print filmes mais consagrados que ele entrega aqui é esse print filme, né, velho? Kodak 2383, que foi usado em Interestelar, Joker, Oppenheimer, enfim, vários filmes consagrados aí usaram esse print filme, né? E a gente tem ele disponível aqui na versão gratuita do DaVinci. E qual que é o lance? Esses LUTs aqui, ó, os Film Lux do DaVinci, eles foram feitos para ser aplicados no espaço de cor na gama Cineon Film Log, que é uma coisa que muita gente não entende, né? Então, olha só. Imagina que eu pego uma imagem assim, ó, e vou fazer desse jeito, que eu já vi muita gente falando por aí, que quem não sabe acha que dá pra fazer isso, né? Que é você simplesmente pegar uma imagem qualquer e ir lá e aplicar o LUT. Então imagina o seguinte, se você pega essa imagem aqui, que é uma imagem de Alexa, vem aqui nas suas opções de LUTs, acha os seus Film Lux e aplica, por exemplo, aqui o clássico, né, o Kodak 2383 D60, que é o neutro, se você aplica ele, ó, olha lá o resultado que a gente vai ter na imagem, ok? Talvez alguém pode estar olhando e falar, ah, não ficou tão ruim, né? Tem que fazer uns ajustes e tal, mas não parece errado. Mas tá errado, velho, porque esse LUT não foi feito para ser aplicado direto no log da Alexa dessa forma. E aí, para te mostrar isso, ó, vou até salvar um frame aqui pra gente poder comparar depois, tá? Então vou vir aqui, clicar com o direito, Grab Still, e tá lá a nosso exemplo aqui da aplicação incorreta do LUT. E aí, qual que é o jeito certo de você aplicar esse LUT aqui do DaVinci? Eu vou trazer ele aqui mais pra frente, vou desabilitar, apertar Shift S para criar um node para trás, e aí agora eu vou te mostrar o que você faz para conseguir ter a aplicação correta. Então, velho, qual que é o negócio? Como eu falei, essa imagem é uma imagem de uma Alexa, então ela tá em ARRI log C3, a ARRI wide gamut 3. E esse LUT foi feito para ser aplicado em Cineon Film Log. Então a gente precisa fazer a transformação para que esse LUT responda da maneira correta, beleza? Então aqui nesse nodezinho de trás, eu vou vir aqui de novo, né, nos meus efeitos, puxar aqui, ó, um Color Space Transform, e agora eu vou fazer essa transformação. Então aqui agora, ó, no meu input Color Space, eu vou tirar de ARRI wide gamut 3 a ARRI log C3 e vou passar para Rex 709. E aqui, ó, ao invés de passar para Gama 2.4, que é a nossa transformação padrão, né, dos nossos monitores, ao invés de colocar aqui Gama 2.4, ó, que seria a revelação padrão do log da Alexa, eu vou colocar aqui, ó, Cineon Film Log, que é a curva de gama que esse LUT foi feito para ser aplicado. E agora que eu fiz essa transformação para esse LUT ser aplicado como ele foi feito para ser aplicado, olha a diferença do resultado. E aí até para a gente comparar, ó, olha isso aqui, ó. Jeito errado, jeito certo. Jeito errado, jeito certo. Sacou? E aí, velho, olha como que facilita seu trabalho, né? Porque eu canso de ver, velho, galera que não sabe disso aqui, e aí como que o pessoal faz? Aplica, né, o LUT direto, e ainda pior, na hora de corrigir, ainda cria um node pra frente, faz por cima, né? Aí vem aqui por cima tentar, sei lá, aumentar o brilho da imagem, tentar deixar a imagem mais quente, enfim, vai tentar fazer alguma coisa para a imagem funcionar, sabe? Mas assim, já tá trabalhando na frente do Node, tá desperdiçando o potencial da câmera que entregou um arquivo cheio de informação, cheio de qualidade. Então assim, um erro em cima do outro, sabe? Que vai prejudicando cada vez mais a qualidade da sua entrega. Então aqui, ó, sem ter que ficar fazendo nada na mão, só fazendo uma transformação correta e aplicando o LUT, olha a diferença do resultado, beleza? E agora eu vou vir aqui e vou salvar um outro estilo para a gente poder comparar. E aí vamos lá, já vou aproveitar essa imagem aqui para dar o próximo exemplo, que, como eu disse, todo LUT foi feito para ser aplicado num espaço de cor específico. Esse aqui, nativo do DaVinci, foi feito para ser aplicado dessa maneira que eu acabei de mostrar, em Cineon Film Log, né? Porém, existem outros LUTs que foram feitos para ser aplicados de maneiras diferentes, como, por exemplo, os meus LUTs do LUT Lab, que eu vou mostrar para você agora. Então vamos lá, eu vou zerar aqui esse node, tá? E aí eu vou vir aqui
nos meus LUTzinhos, aqui na minha pastinha que já está instalado, e eu vou usar os meus LUTs. E aí, qualquer um dos que eu tenho aqui disponíveis, ó, é também um Kodak 2383 clássico, é a minha versão aqui, né, com os temperinhos que eu coloquei, do Kodak 2383, o mesmo que o DaVinci tem para oferecer, mas com algumas diferenças aqui, algumas coisas que eu coloquei, tá bom? E aí, qual que é o negócio? Os meus LUTs não foram feitos para serem aplicados em Cineon Film Log. Os meus LUTs foram feitos para serem aplicados em Hexa 09 Gama 2.4 padrão, sacou? Então aqui, ó, para o meu LUT funcionar da maneira certa, e aí só para você comparar, né? Se eu vier aqui e aplico desse jeito, ó, o meu Kodak 2383, olha lá o resultado que ele deu na imagem, ó. Sem graça, né? Não ficou legal. Porque o meu LUT não foi feito para ser aplicado dessa maneira. Então eu vou desabilitar ele aqui, vou vir aqui agora no meu nodezinho de trás, e aqui no meu Gama eu vou passar para a gama que esse LUT foi feito para ser aplicado, que é a Gama 2.4, a gama de saída padrão dos monitores, né? Então agora a imagem está transformada como ela deveria, e agora eu vou vir aqui e vou ligar o meu LUT. E aí, olha lá a diferença. E agora eu vou comparar com o LUT nativo aqui do próprio DaVinci, tá bom? Então, olha isso, ó. LUT do DaVinci, Kodak 2383, e o meu Kodak 2383, do DaVinci e o meu, sacou? Então você vê que o meu tem um pouquinho mais de densidade ainda, né? Os verdes são mais fechados, a pele, né, tem uma densidade diferente. Enfim, aí se você acha melhor ou pior, você que decide aí, mas essa é a diferença entre esses dois LUTs, sacou? Então, aqui, ó, mais um exemplo para você entender, né? E do mesmo jeito, cara, que tem LUT que foi feito para ser aplicado em Cineon, LUT que foi feito para ser aplicado em Hexa 09, tem LUTs que foram feitos para ser aplicados de diversas maneiras. Alguns foram feitos para serem aplicados direto no log da Alexa, no log da Red, enfim. E aí a gente chega aqui em mais um ponto, né? Beleza, Marcelo, entendi que existem essas questões específicas, mas aí como que eu faço para descobrir onde que é o espaço de cor? Como que eu devo aplicar o LUT que eu tenho aqui? E aí, velho, já fica uma informação para você guardar no seu coração, não esquecer nunca mais, cara. Sempre, sempre, gente, que alguém tá te vendendo um LUT, essa pessoa, esse fornecedor precisa te dar essa informação. Ele precisa te informar qual é o espaço de cor que o LUT dele foi feito para ser aplicado, beleza? Se a pessoa não te informa isso, cara, já é um forte indício de que se trata de um produto de péssima qualidade. Você já pode desconfiar na hora. Ou é um LUT que está sendo feito por amador, né, que é o que não falta hoje na internet, LUT de influencer, LUT de gente que não tem a menor ideia do que tá fazendo, mas inventa um negócio, quer vender, quer ganhar dinheiro em cima de quem não entende, sacou? Então, cara, é uma regra, isso é fundamental que você entenda. Quem fornece LUTs precisa te dizer qual que é o espaço de cor que esse LUT foi feito para ser aplicado. Se não te informou, já desconfia. E aí essa já é uma informação que vai te prevenir aí, né, cara? Te salvar de ficar gastando dinheiro à toa com um produto de péssima qualidade, que vai mais estragar suas imagens do que melhorar a qualidade do seu trabalho. E aí, ó, um exemplo aqui para você entender, ó, separei aqui, por exemplo, ó, uma outra imagem de Alexa, tá? Para mostrar aqui essa possibilidade para vocês, ó. Porque, por exemplo, eu tenho aqui alguns LUTs que são LUTs específicos para o espaço de cor da ARRI, LUTs desenvolvidos pela própria ARRI. Se eu vier aqui na minha abinha de LUTs, ó, eles ficam aqui na minha pastinha de LUTs da ARRI, né, ó. E aí, o que é uma coisa super importante de você entender, cara? Do mesmo jeito que o LUT foi feito para ser aplicado num espaço de cor específico, ele tem uma entrada específica, os LUTs também têm uma saída específica. Então essa é uma outra informação que quem te fornece o LUT também precisa te dar. Qual que é a entrada desse LUT e qual que é a saída desse LUT? Porque, por exemplo, ó, antes de eu avançar aqui, deixa eu mostrar. Então, por exemplo, ó, quando eu apliquei aqui o meu LUT foi feito para ser aplicado em Hexa 09 e a saída que ele dá é em Hexa 09 padrão, beleza? Esse LUT que eu mostrei aqui para vocês, nativo do DaVinci, ó, deixa eu aplicar ele de novo lá, ó. Aqui, ó. Esse LUT que é nativo do DaVinci, olha só, ele foi feito, né, para ser aplicado em Cineon Film Log, então a entrada dele é Cineon Film Log, mas a saída que ele dá é Hexa 09, e já é o Gama 2.4, entendeu? Então, ó, o meu é um LUT que entra Hexa 09 Gama 2.4 e sai Hexa 09 Gama 2.4, e esse daqui do Filmilux do DaVinci, ele entra Cineon Film Log e ele sai Hexa 09, beleza? Então, olha só mais um detalhe, né? E esses LUTs que eu quero mostrar para você aqui agora da ARRI, ó, eles são LUTs que entra log e sai log.
Então, você ainda assim precisa fazer essa transformação de saída, né, para Hexadecimal 09. E como é que você faz para entender isso? Ó, deixa eu desligar. Aqui que eu tenho acontecendo, né? Eu tenho 3 nodes, mas só esse aqui que tem alguma coisa. Os outros estão vazios, tá? E aí a única coisa que eu tenho acontecendo aqui é essa transformação padrão. Tô revelando o log, né? Tirando do log da array wide gamma de 3, array log C3, e passando para Hexadecimal 09 gamma 2.4, beleza? E agora, ó, nesse nodezinho aqui de trás, eu vou vir aqui nos meus LUTs e vou aplicar um desses LUTs aqui da array, tá? Por exemplo, sei lá, esse filme B aqui, filme C. Filme B? Filme C, tanto faz, né? E aí, olha lá o resultado que ele dá, ó. Sem graça, né? Não parece que tá acontecendo nada. E por que que não tá acontecendo nada? Porque apesar de eu estar aplicando esse LUT, ele é um LUT que entra log e sai log. Então, para a gente ver o resultado real que ele está gerando para a gente precisa dessa transformação aqui, entendeu? Então agora, na hora que eu ligar essa transformação, olha lá, ó. Agora sim, ó, sem o LUT, olha como é que a imagem fica, e com o LUT, olha a diferença que a parada faz, entendeu? Então, é isso, a entrada desse LUT é log e a saída dele também é log, ok? E aí, ó, vou até selecionar um frame melhor aqui, salvar mais um estilo, só pra gente comparar. E aí, de novo, né? Se você quisesse trabalhar com os meus LUTs, aí você já não poderia aplicar ele aqui antes, teria que aplicar ele depois, porque os meus LUTs foram feitos para ser aplicados depois da transformação, já em Hexadecimal 09, Gamma 2.4. E se eu vier aqui, ó, aplicar o meu Netuno, ele é meio parecido com esse daqui, ó. Olha lá o resultado que o meu LUT entrega, ok? E aí se a gente comparar, né, ó, esse é o LUT da array e esse é o meu. Nesse caso aqui, ó, LUT da array e a aplicação do meu. Percebe como que os resultados ficaram levemente parecidos, porque eles têm uma estética parecida, mas um foi aplicado antes da transformação, log para log, e o outro foi aplicado depois da transformação, direto em Hexadecimal 09, sacou? Então isso aqui, cara, é importantíssimo de você entender, beleza? Então você percebe, velho, como que esse universo do LUT, ele não é simplesinho assim, não é só você aplicar ele por cima de qualquer imagem e tá pronto. Existe uma série de questões, de detalhes que você precisa entender para, primeiro, conseguir extrair o máximo da qualidade do seu processo, né, da sua imagem, dos LUTs, e mais principalmente, velho, pra você conseguir expandir as possibilidades, né, pra você conseguir realmente tirar o melhor proveito e aumentar o potencial do que você pode chegar de resultado com esse tipo de recurso. E aí, pra mostrar isso pra vocês, cara, eu vou até mostrar aqui, ó, eu separei alguns exemplos de resultados que eu cheguei com o meu pack de LUTs, e aí eu já vou aproveitar pra apresentar um pouco melhor esse produto pra vocês, tá bom? Então, olha só, essa daqui é uma imagem que é uma imagem de Sony também, beleza? E aí, antes do LUT, ó, olha como que ela era. Então, olha como que a gente tinha pouca harmonia cromática, né? Várias cores aqui, amarelo, verde, laranja, vermelho, enfim. Pouca ordem, né? E esse meu LUT aqui, que é o meu LUT 2 Strips, olha como que ele unificou a paleta de cores, né? Criou uma harmonia de cores aqui, bem nessa pegada meio que do Teal and Orange, né? Tanto que se você olhar aqui no Vector Scope, ó, como que ele tava todo espalhado, cheio de cor, e aí na hora que a gente aplica, olha como que a imagem fica, né? Você vem numa próxima imagem aqui, ó, essa daqui é mais uma cena de Sony, tá? E aí nesse caso aqui, ó, isso aqui já é uma coisa legal pra eu te mostrar. Eu fiz uma combinação de LUTs. Então, ao invés de só aplicar um LUT, eu usei 2 LUTs separados que eu tinha, aproveitei coisas específicas deles, né, para eu chegar num resultado mais personalizado ainda, ó. Então, antes, né, da aplicação dos LUTs, isso daqui era a imagem. E aí, se você quiser ver ela em log, né, ela em log era assim, ó, uma imagem de Sony. Aí eu fiz aqui a minha transformação, né, de S-Gamma de 3CN e S-Log 3 para Hexadecimal 09 Gamma 2.4. Aqui atrás, só diminuí um pouquinho a exposição, que eu tava sentindo que tava muito aberto. E aí aqui eu fiz essa combinação, né, de um LUT Kodak com um split toning. Aí, olha isso, cara. Olha a estética que esses 2 LUTs criam, velho. Olha isso, 4 nodezinhos, ó. 4 nodezinhos para sair disso para isso daqui. Vamos ver mais um exemplo, ó. Aqui uma parada mais de medicina, né, que eu sei que muita gente aí trabalha com essa coisa de estética, enfim, coisa de saúde, né? E aí, olha só, a imagem log era assim, aqui eu tenho a minha transformação, né? Então, revelei o log para Hexadecimal 09, aqui só deixei a imagem um pouquinho mais clara para ficar, né, mais feliz, mais aberto, não ficar uma coisa tão tensa, e aqui de novo trabalhei com o meu LUT Netuno, que traz um contraste legal, traz esse azul, né, que combina com esse universo da medicina, da saúde, né? Então, olha isso. Beleza? Vamos lá, mais um exemplo, ó. Aqui, cara, que até agora tudo que eu mostrei de aplicação de LUT são imagens que estavam em log originalmente, né? Mas os meus LUTs foram feitos para ser aplicados em Hexadecimal 09, o que significa que se você estiver trabalhando aí com imagem de celular ou câmera que não filma em log, é até mais fácil para você aplicar, porque você não tem que fazer essa transformação, esse gerenciamento de cores, né? E aí, olha lá como que era essa imagem original.
e aí com o LUT que eu apliquei aqui, ó, que é o meu LUT Kodak Warm, né? Que deixa a imagem um pouquinho mais quente, traz essa curva de contraste do Kodak e tal. E aí, ó, mais alguns exemplos. Aqui eu fiz um filme de casamento, né? E aí, de novo, ó, combinei dois LUTs diferentes e aqui eu ainda fiz mais uma safadeza aqui, um temperinho para isolar a aplicação desse LUT aqui de baixo do meu split toning só para as altas luzes. Então, olha isso, ó como que era essa imagem antes, ok? A imagem original da câmera, ou melhor, a imagem revelada, né? A imagem original da câmera, na verdade, era assim, era um log, né? Aí eu fiz aqui a transformação do espaço de cor, um leve ajuste de contraste e balance, e aqui na frente que tá o meu visual mesmo, que traz essas sombras mais desbotadinhas, coloca esse friozinho nas sombras, um quentinho na pele da noiva, né? E aqui um outro exemplo dessa mesma noiva, para você ver a diferença do resultado. Olha isso, velho, facilidade, né? Quando você sabe trabalhar com esse tipo de recurso, para você conseguir chegar em resultados de alta qualidade, que vão manter uma consistência estética no seu filme, sem precisar complicar demais, né? Então isso daqui, velho, quando você tem LUTs de qualidade, sabe trabalhar com eles da maneira certa, o potencial que você pode chegar, velho, e a velocidade que você pode chegar nos resultados que você quer é impressionante, assim, sabe? E aí, se você ficou interessado nesse meu pack de LUTs, eu super te convido a conhecer o LUT Lab. E qual que é o legal do LUT Lab, né? Que além dos LUTs que você vai ganhar, que são de confiança, de alta qualidade, feitos realmente de forma profissional, você vai receber junto um curso rápido de técnicas avançadas de aplicação, que é onde você vai aprender tudo isso que eu tô mostrando pra vocês aqui, como é que combina LUTs diferentes, como que isola a aplicação, como que você consegue desdobrar, né, o potencial, as possibilidades do que dá pra fazer com esse tipo de recurso. Então você vai receber aí, inicialmente, um pack de 10 LUTs, no meio do curso você vai ganhar mais alguns bônus e tal, mas o grande lance, velho, é que com o que você vai aprender dentro desse curso, esses 10 LUTs vão virar infinitas possibilidades, porque você vai aprender a combinar LUTs diferentes, fazer aplicações isoladas. De verdade, velho, são 45 minutos, 1 hora de conteúdo, é muito rápido, em um dia que você sentar pra consumir esse curso, você já vai zerar ele e você vai ver como que esse conteúdo, velho, vai transformar pra sempre a maneira como você enxerga esse tipo de recurso e a maneira como você trabalha com esse tipo de recurso, né? Você vê que a qualidade do seu trabalho nunca mais vai ser a mesma, velho. E a sua percepção a respeito dos LUTs também nunca mais vai ser a mesma. Você vai conseguir chegar em resultados e dominar processos que a maioria das pessoas nem sonha que existe e nunca mais vai cair no conto da carochinha e comprar LUT de baixa qualidade, porque depois do LUT Lab você nunca mais vai ter dificuldade de reconhecer LUTs que são realmente profissionais, gente que tá só querendo ganhar grana em cima de desavisado. E o melhor, cara, você não vai nem acreditar no preço que a gente tá cobrando desse produto, velho. De verdade, só pelo pack de LUTs já valia o valor, só pelo curso de aplicação já valia o valor. Então, assim, os dois juntos, cara, você ter esse pack de LUTs mais esse curso, pelo valor que a gente tá cobrando, é inacreditável. Então, se você não quiser perder essa oferta, clica no linkzinho que eu vou deixar aqui na descrição, vai lá, conhece um pouco do LUT Lab, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ah, e só para acrescentar, os LUTs do LUT Lab funcionam em qualquer programa com suporte para LUTs. Então se você usa aí Premiere, Final Cut, DaVinci, não importa, vai funcionar do mesmo jeito. E dentro do curso que vai junto, você ainda vai aprender tudo isso no detalhe. E agora, para você avançar nos seus estudos, eu recomendo que você assista esse tutorial aqui, onde eu te mostro um guia prático de 4 passos para você colorir qualquer imagem. Ou você também pode assistir esse outro tutorial aqui, onde eu te mostro alguns erros comuns que deixam seu color grading com cara de amador. E por hoje é isso, te vejo na próxima.